Muito boa noite a todos. Já que a gente vai falar do poder do Espírito, eu peço as bênçãos de Jesus e do plano espiritual, que as minhas palavras possam sair do meu espírito, porque é exatamente isso que a gente quer falar hoje. Do poder que nós temos dentro de nós, do ser espiritual que nós somos, de tanta coisa linda que existe dentro de nós, uma preciosidade. E, na maioria das vezes, a gente não explora. Dá para ver aqui um pouquinho? Dá para vocês baixarem a... Estão me ouvindo bem? Bem? É que eu estou assim, bem zen, às vezes eu falo assim meio... quase... A Lívia, ela... Ah, aqui, ó. Perdão, Lívia. Achei. Está tudo bem. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso está em João, Jesus conversando com Nicodemos. E Jesus estava explicando para Nicodemos o que é o Espírito. A gente já pode ter essa conversa depois de 2000 anos, mais ou menos, que se passaram? Porque Nicodemos era um rabino igual a Jesus. Eles eram, enquanto Jesus era o rabino dos pobres e dos humildes, Nicodemos, ele era um pouquinho mais do que um rabino, ele era um príncipe entre os fariseus, né? Aquele povo, né? Os judeus, ali, aquela facção dos fariseus, eles eram os que guardavam as leis de Deus. Então, entre todos aqueles, né? Aqueles fariseus, teve pelo menos um, e bastante graduado, que teve a humildade. Mas é claro, né? Foi às escuras, foi à noite, né? Meio escondido, porque não queria ser pego por ninguém, né? E ele foi procurar Jesus e Jesus estava explicando sobre o Espírito. Que nós, e Nicodemos não entendeu. Não entendeu que nós precisamos renascer de novo. Não entendeu que o Espírito é como o vento. Depois passaram-se 1857 anos depois, né, com a revelação da doutrina espírita. E graças a Deus, porque ainda nós, com todo esse cabedal de cultura espiritual, evangélica, cristã, nós temos ainda uma grande dificuldade, não é entender. A gente pode entender, mas é o sentir, é a gente ter aquela convicção mesmo do ser espiritual que nós somos. E às vezes, igual a Lívia colocou, nós estamos embaixo de um telhado aqui, super protegido, um telhado de luz, né? Acho que foi o termo que ela usou, o que é bastante verdade. E aqui realmente, a gente está numa energia especial. Mas quando a gente está no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, virtual ou não, fazendo o que a gente tem que fazer, a gente mais ou menos, o nosso ser espiritual está mais ou menos no passageiro. O motorista é quem nós somos, a nossa personalidade predominante, que é o nosso ser, mas o nosso ser espiritual, às vezes, ele não está em evidência. Então, graças a Deus, que, como Jesus havia prometido, que haveria de vir o Consolador prometido, que ia explicar tudo isso, porque ele estava falando com uma pessoa especial que não teve a abertura no coração para absorver esse conhecimento.
Porque o conhecimento ele abre as portas da nossa... Né? E a Lívia fez mais ou menos 10% da palestra, ela tocou em todos os pontos, porque nós nos libertamos com o conhecimento. E graças ao conhecimento que vem com a doutrina espírita, a gente tem mais um pouco da explicação de um lado mais racional, que nós ainda somos muito... a gente necessita de imagens. Mas voltando aqui, olha só essa figura do catavento, né? Tecnicamente, esse é chamado aerohélice, não, aeromotor. São essas turbinas, né, de energia eólica. E é interessante que nós somos esse catavento. Assim, fazer uma representação. Porque como o vento, né, sopra em todos os lugares, o espírito, você quer saber aonde está o espírito, você precisa saber onde está Deus, que está em tudo, que está na natureza, que está em todos os lugares. E o interessante e eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer essa palestra, sempre coincide de fazer nessa época, o que é ótimo. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa coincidência agradável. A gente acaba fazendo um estudo, então a energia que é produzida aqui é chamada a energia cinética, né? Que o movimento desse motor, deste catavento, ele captura o vento e depois ele transforma essa energia cinética em energia motora, que é o mesmo que energia elétrica. E é a energia mais pura que nós temos conhecimento, que a nossa tecnologia oferece hoje. E o vento, ele é composto por todos os elementos da natureza. O vento precisa do sol, sem sol não tem vento. O vento ele precisa da água, porque durante o dia o sol emite os seus raios no chão, na terra, e na terra o ar fica quente, ele sobe. À noite, o ar da terra está mais frio, da água está mais quente, e essa mistura atmosférica faz o vento. Trabalha com a natureza inteira. Mas nós somos este catavento porque nós precisamos absorver essa energia que está. Então, a grande necessidade do ser humano, para a nossa subsistência, nós precisamos de energia. Sem energia não existe vida. Para nós sobrevivermos, e tudo na natureza, Deus já colocou assim, nós precisamos estar sempre em movimento, em progresso. E nós precisamos dessa energia. A gente não precisa se alimentar para o corpo, senão se a gente não se alimentar, se a gente não tomar água, a nossa vida vai se expirar. Então nós precisamos estar sempre capturando. E essa figura é muito, muito interessante, porque quando a gente captura aquilo, a gente precisa ir transformá-la. Transformar aquela energia cinética, e a gente já tem dentro de nós esse transformador, essa energia divina, né, do Criador, que está em todos os lugares, e a gente captura aquilo, a gente trabalha com a nossa faísquinha de Deus, né, que nós somos Deus, nós temos Deus dentro de nós. E a gente consegue sobreviver e crescer. Mas o que diz no Livro dos Espíritos, nessa questão 23, bem no comecinho do Livro dos Espíritos, o que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. O que vocês entendem por princípio inteligente do universo? Acho que todo mundo aqui conhece muito bem o Livro dos Espíritos, mas para quem está em casa, está assistindo depois, a gente recomenda que faça uma boa leitura, né? Tem o Livro dos Espíritos que abre a nossa mente. Alguém se candidata a falar o que significa esse princípio inteligente do universo? Princípio inteligente. Vamos trocar, mais para frente tem uma outra pergunta, uma resposta que fala que nós somos o que é o Espírito, e mais na frente fala que nós somos seres inteligentes da criação.
Já melhorou. Nós somos seres inteligentes. Na pergunta número 1, nós falamos de Deus. O que é Deus? Deus é a causa primária. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se nós somos princípio inteligente, nós somos seres inteligentes, nós temos a inteligência de Deus. E vem aquela pergunta, de onde nós vemos? Porque existe sempre aquele problema nosso, interior, eu não consigo entender o que é o meu espírito, né, a gente fala de força interior, eu não consigo enxergar, a gente precisa tocar, a gente precisa de ter esse quadro dentro da gente, para a gente ter essas convicções. Mas se a gente usar um pouquinho da razão, da onde que a gente vem? Da onde que a gente vem? Nós estamos aqui, olha só, vamos usar a parte, né, o nosso cérebro trabalha com imagens e nós precisamos de um pouquinho de matéria. Infelizmente, a gente precisa de muita matéria, porque nós estamos aqui espíritos totalmente materializados. Mas se nós usarmos um pouquinho, se a gente usar um pouquinho da razão e a gente pensar, mesmo em nosso estado material, teve um momento na nossa vida que nós éramos serizinhos microscópicos, praticamente invisíveis. Matéria, não estou falando do espírito, estou falando só da matéria. Matéria é matéria, espírito é espírito. O espírito precisa da matéria para a gente estar aqui e a gente aprender de novo. Mas naquele momento que nós éramos só aquela possibilidade daquele espermatozoide, aquele óvulo, se juntarem, se a gente olhar lá embaixo do microscópio, é uma coisa que quase invisível, a gente só vê no microscópio. Éramos nós. Nós somos seres microscópicos. Estou falando só da matéria, porque ainda o espírito não entrou O espírito está entrando por laços fluídicos para que na formação daquele corpo vai ter um espírito ligado, porque um corpo sem espírito não sobrevive. O espírito é a força da vida. A gente pode falar de espírito de várias maneiras, mas o importante é que a gente sinta que nós, sem a força de Deus, sem a causa, nós somos somente o efeito. Não existe efeito sem a causa. Nós temos que ter vindo de algum lugar. Matéria, seres microscópicos, nós tivemos que vir de alguma coisa, não foi por acaso, que nós temos aí 7, quase 8 bilhões de pessoas neste planeta e continuamos crescendo. E o espírito que vem habitar a esse corpo. Então, a gente era aquele serzinho microscópico, olha nós agora, alguns de nós aí com 1,90 m, outros mais altos, outros mais baixos, outros mais fortes, outros mais fracos. E a gente consegue se ver. Mas dá para imaginar a gente, um serzinho microscópico de nada, que a gente invisível? Agora imagina toda a força de Deus, todos os arranjos, né, a orquestra divina, para colocar uma força de vida naquele corpo, naquela coisinha, né? Que nem Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Nós já fizemos essa palestra do grão de mostarda. Mas é para a gente usar aquela simbologia e para a gente usar a analogia para a gente ver o quanto nós somos pequenos e quanto nós somos dependentes dessa força maior. Na questão, acredito que 132, acredito que não está aqui na minha frente, não tem como, ajuda bastante, né, as notas. Sobre o objetivo da encarnação. A outra pergunta que nós devemos fazer, né? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por quê? Abro a palavra para vocês. Fala um pouquinho para aprender. Muito obrigado. O que mais? Vamos evoluir. Ótimo. Mais, aprender, evoluir. Esse lado aqui, vocês estão muito quietos. Aqui já saiu duas coisas legais. Fala aí, você está com vontade de falar? Fala. Me ajuda?
cumprir aquilo que você prometeu. Muito bem. Mais alguém? Essa pergunta que Kardec faz, ele quer entender exatamente porque tem uma série de questões que vêm uma complementando a outra. Mas é importante, né, porque para a gente entender o motivo da reencarnação. Porque a gente vem, a gente vai, a gente volta, a gente vem de novo, volta. E é exatamente isso, para aprender, para evoluir, para a gente cumprir aquilo que a gente já havia prometido que a gente ia fazer, para a gente melhorar, né? A gente errar menos. E a gente está sempre tendo essa oportunidade. Mas da maneira mais clara que está ali no Livro dos Espíritos, nós temos esse compromisso. Nós passamos por um ciclo de expiação. A expiação nada mais é que expurgar, que expiar é tirar fora, é limpar-se, é a gente fazer esse processo do aprendizado. A gente errou muito em uma encarnação, a gente erra menos na outra, e muito menos na outra, e a gente começa a ir por uma outra tangente. A gente também pode vir por uma missão. Pode ser que a gente já não precisa mais passar por tantas provas, né? Um mundo de provas e expiação, nós já estamos passando, a nossa terra querida está virando um mundo de regeneração. Somos espíritos ainda não regenerados, mas em regeneração. Ou seja, o nosso tempo escolar já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo. De maneira que nós já estamos aptos a crescer um pouquinho de nível. Tanto é, e a confirmação disso é que em 1857 que veio, somente em 1857 veio o Livro dos Espíritos. Existem outras doutrinas e outros paralelos que convertem a mesma coisa. Para a gente olhar, por exemplo, na filosofia, nós temos os trabalhos de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, todos confirmam, caminham na mesma linha de convergência. Mas o mais importante de tudo isso é que nós temos Jesus no centro de tudo isso. Porque Jesus é realmente o nosso mestre. Essa é uma foto que foi tirada em dezembro 9 de 2016. Esse sou eu que vos falo. Tive uma parada cardíaca, fiquei quase 12 minutos com o coração parado, sem respiração. Né? Muitos de vocês já conhecem a minha história. Se não conhece, pode assistir. Tem um filminho de 12, 15 minutos no YouTube. O Romper do Teto. Tem em inglês também. É só para contar rapidamente. Às vezes a gente é convidado para vir aqui, mas a gente sente muito hipócrita ainda para falar das coisas e falar de doutrina espírita e tal. Porque a gente está aprendendo, né? Eu acho que hipócrita é um pouco um termo meio forte, mas um hipócrita assim em recuperação, porque foi Jesus mesmo que falou, né? Nós temos muito do fariseu dentro da gente. Nós somos muito Nicodemos e outros que achamos que entendemos, achamos que compreendemos, mas quando vem a hora do testemunho, né? Quando o bicho pega, que nem diz a minha amiga lá no Mineirês, quando o bicho pega, a gente corre. Porque a gente tem muito disso ainda, a gente precisa viver a lição, não é só conhecer. É preciso ter essas convicções, porque quando chega a hora do testemunho, e não necessariamente porque você é uma pessoa boa, tem crédito, tem nada disso, é um espírito que já é iluminado, nada disso. É muito do conhecimento. A doutrina espírita abre essas portinhas que a gente já tem de outras encarnações, que a gente faz parte de uma outra cultura, de uma outra religião, e a gente acaba ficando muito fechado para as coisas. Eu fiquei em coma 3 dias, e eu tive exatamente como essa foto. Gostei dessa foto porque
ela demonstra a lucidez que eu tive como espírito. Eu tive essa experiência de, pelo menos naqueles 3 dias de coma, eu poder, daquela experiência quase morte, eu poder viver o momento, eu não diria 100%, mas quase lá. Porque a maioria das pessoas que passam por essa experiência e tem uma boa lembrança daquilo, eles têm eles veem uma luz no final do túnel, né? Uma coisa mais quente, uma presença amorosa, alguma coisa, né? Algumas vezes as pessoas até veem um ente querido que vem buscar e tal, mas geralmente os estudos que a gente vê é que a memória que a gente tem do evento é muito pouco e é muito vago. E com o conhecimento que eu, nisso, em 2016, eu já tinha pelo menos eu comecei firme mesmo aqui na casa, estudando desde o comecinho a cartilha, né, e aprendendo, a gente continua estudando e aprendendo, em 2010. Então, eu já tinha 6 anos estudando continuamente, tentando trabalhar, sendo mais ativo. Então, tudo aquilo já fazia parte do meu sistema de convicções. E quando eu passei por aquilo, foi mais fácil. Eu conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo. Eu conseguia participar dos irmãos espirituais que estavam tratando de mim, estavam me cuidando, estavam me protegendo. Então, é muito importante que nós tenhamos, quando a gente não consegue controlar as emoções, que o nosso conhecimento possa agir em nosso favor, em nosso benefício. E, graças a Deus, a gente jamais poderia ter passado por essa experiência sem ter recebido muitíssimas preces, carinho, pensamento bom, amizade. Os irmãos espirituais, eles fazem o que eles podem na medida e no limite que eles podem. Eu recebi essa moratória, mas foi um trabalho que não foi meu. Na verdade, eu fui o grande beneficiário disso, mas foi um trabalho muito difícil para muita gente que participou desse episódio. Para mostrar para vocês e para mim poder passar, já que é um testemunho, né, desse evento, dessa situação, que nós precisamos muito um dos outros, mesmo a gente sendo atendido e o plano espiritual, eles estão conosco, por mais que você seja ateu, não detesta tudo e todos, eles vão ser atendidos, nós vamos ser atendidos da mesma forma. Mas quando nós somos aquele catavento, né? aquela turbina que já está preparada, o vento é capturado, essa energia ela é capturada. Porque a força de Deus, ela está ali. Se você está e você quer receber tudo que vem de Deus, para que você se ajude e seja ajudado quando você mais precisa, e para você ser instrumento dessa ajuda também. Nós precisamos estar conectados, mas precisamos uns dos outros. É por isso que o título do trabalho que nós fizemos se chama Romper do Teto, porque foi inspirado naqueles amigos daquele paralítico, lembra da parábola de Jesus? Da parábola não, daquele evento, né, do Evangelho, que o paralítico precisou que os amigos levassem ele em cima do teto da casa, porque ele não conseguia chegar até Jesus, e ele tinha convicção, ele estava preparado para receber. Mas ele não tinha entrada, tinha muito obstáculo, era óbvio para todo lado, imagina a multidão que estava ali. Mas aí aqueles amigos, não, nós vamos te ajudar, vai dar certo, vai, não se preocupe. E aí arrumaram maneira. Quebraram o teto da casa, baixaram o paralítico e não deu outra. Porque ele era um catavento que estava preparado. Né? Agora, antes da gente falar um pouquinho de saúde mental e emocional, é importante que nós tenhamos essa convicção de que nós somos uma força magnífica, que nós temos tanta energia divina dentro de nós, nós somos uma usina.
Nós somos uma usina. Mas somos uma usina que precisa ser trabalhada. Nós precisamos de manutenção, né? Aquele capta-vento precisa estar rodando o tempo todo. E o que é que acontece? Quando nós nos desligamos, nem que seja temporariamente, ou a gente começa a perder a convicção. Quando a gente começa a se desligar do nosso ser espiritual, nós começamos a ter um problema de desequilíbrio emocional sutil, porque a gente não percebe. Mas as nossas emoções, o sentimento, é uma característica do nosso espírito. Porque o ser material, nós somos que nem uma máquina. O nosso sentimento não é do cérebro. O nosso ser material, ele expressa o nosso ser espiritual. A nossa inteligência não é material, não é palpável. O nosso aparelho, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele é um hardware. E o hardware, por conta própria, não faz nada. É que nem você ter um carro na garagem. O carro vai ficar sempre na garagem. Se ninguém for lá e dirigir o carro, pode ser o melhor carro do mundo. Mas sem motorista, não tem movimento, não tem vida. O espírito é esse motorista. E quando a gente começa a se desligar disso, quando a gente começa a viver só no padrão do dia a dia, quando a gente começa o processo de vitimização, e ainda mais onde nós estamos agora, né, com essa pandemia, nós começamos a ter alguns pequenos desequilíbrios emocionais e a nossa saúde mental pode ficar em queda. Isso aqui é um estudo que saiu agora em novembro, do Instituto Gallup. Olha só como a nossa saúde mental aqui nos Estados Unidos, 331 milhões de pessoas, essa é a população dos Estados Unidos. Desde 2001 até 2019, as pessoas que dizem que, quando perguntadas como você se classifica, como você classifica o seu estado de saúde mental e emocional. Então, excelente e bom, estou com uma excelente, minha saúde emocional e mental está excelente, está ótimo. Ou muito boa. Nós tínhamos uma média até acima de 80%. Aqui em 2019 nós estávamos em 85%. Deu uma despencada aqui em 2020. Caiu para 76%. 9 pontos, 9%. Ou seja, isso aqui é uma amostra estatística, mas ela representa o universo. Ela representa a população. Isso aqui são a população dos Estados Unidos. O que contribuiu bastante nessa queda dos 9 pontos é que aquelas pessoas que diziam que a sua saúde mental e emocional eram excelente, caiu de 43 para 34. No total, caiu em 9 pontos. Vamos dar uma olhadinha nos números. As pessoas que diziam que a saúde mental e emocional estavam pobres eram 5%, razoável 23%. Gente, eu acredito que não sou só eu. Nós temos, com muita... É justificável, ninguém gosta de falar que a sua saúde mental não está muito boa, ou que está razoável. Porque a gente vai ser julgado, né? Todo mundo é uma situação julgada. Não, se a sua saúde mental está 5%, se a sua saúde mental é pobre, eu acho que você não, né, você não é um bom membro da sociedade, deve ter alguma coisa errada. Infelizmente, essa nossa característica animal ainda, né, que a gente, essa animalização, que a gente traz sempre esse julgamento primeiro. Mas as pessoas corajosas que responderam a esse trabalho do Gallup, nós temos um total de 23% dessas pessoas que se dizem que estão com a saúde pobre ou razoável. Ou seja, que é isso? É aqui, ó.
76 milhões de pessoas estão nessa situação. Pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém que a gente conhece. Em 2019, as pessoas que se diziam que estavam com a saúde mental, emocional excelente ou boa, era 85%. Caiu para 76%, 9%. São mais ou menos 30 milhões de pessoas que tiveram um rebaixamento da saúde mental e emocional. Alguma coisa a ver com a pandemia? Muito, né? Muito, muito, muito. Alguma coisa a ver com a nossa saúde espiritual? Essa conexão, né? Porque quando a gente fala do espírito, a gente não pode falar do espírito de forma individualizada. Nós estamos todos na mesma dimensão. A gente fala do espírito, nós estamos falando da força de Deus. Quando falamos do poder do espírito, é o poder de Deus dentro de nós. Que nós somos o efeito, ele é a causa. E aí nós perguntamos para o Center Disease Control, que agora é a nossa a referência do COVID, né, o CDC, perguntamos quais são as causas, nós não perguntamos, nós pesquisamos, perdão, estou fazendo um pouco de... Quais as causas das doenças mentais? E olha só, as 6 causas mais comuns. Experiências adversas no início da vida, como trauma ou história de abuso, por exemplo, abuso infantil, agressão sexual, testemunhar violência. Nós que viemos, né, num país em desenvolvimento, principalmente se muitos de nós vieram de uma cidade grande, acho que testemunhar violência é coisa do dia a dia, né? Porque nós, brasileiros, bastante traumatizados. Experiências relacionadas a outras condições médicas contínuas, crônicas, como câncer ou diabetes. Fatores biológicos como genes ou desequilíbrios químicos no cérebro. Ou seja, essas 3 primeiras causas aqui, elas são bem fora do nosso controle, eu diria. Mas olha essas 3 últimas. Uso de álcool ou drogas recreativas. Ter poucos amigos. Opa, como assim ter poucos amigos? Ter poucos amigos agora é causa de doença mental? Como assim? Sentir solidão ou isolamento. A gente está conhecendo essa palavra muito bem aqui, isolamento, né? Ou seja, existem 3 fatores aqui que pode não ter explicação nenhuma. Por que a gente tem um problema assim, um problema bipolar, ou um problema que a gente precisa de muita medicação ou alguma coisa? Se a gente fizer essa pergunta, por que a gente tem que padecer tudo isso? Por que a gente sofre? Por que a nossa saúde mental e emocional é tão comprometida? Por que é tão desesperador isso? E a gente sempre, quando a gente não tem a resposta, a doutrina espírita nos explica que se as causas não estão na sua existência atual, está numa existência anterior. E aquilo que a gente falou, qual que é o motivo da reencarnação? Aprender, refazer, expiar, melhorar. Mas aqui, isso aqui é mais no nosso livre-arbítrio, essas 3 últimas. O uso de álcool, drogas recreativas. Colocamos aqui, por exemplo, o tabagismo e outras drogas que o que a gente chama de fugas psicológicas, né? A gente tem muito estresse, tem muita coisa para lidar e a gente busca alguma fuga. O que acontece é que, por que isso aqui tem a ver com doenças mentais? E doenças mentais, gente, não é, de novo, no prerrogativo, tá? Vamos pedir para vocês, para que nós abramos um pouquinho a nossa cabeça, no sentido de e colocar bastante amor, que todos nós temos algum desequilíbrio. Alguns de nós mais fortes, alguns menos. Alguns de nós precisamos, inclusive, ser medicados. Mas 1 em cada 5 pessoas nesse país, 331 milhões de pessoas, 1 em cada 5 se consideram que têm um problema de algum desequilíbrio emocional mental. E, às vezes, esse desequilíbrio emocional não é necessariamente no dia a dia, mas a gente tem. O que acontece quando a gente tem essa situação
de ter poucos amigos, sentir solidão e isolamento. Aqui nós temos um problema da inflexibilidade. Porque com 7 alguma coisa, 7,2, eu não me lembro exatamente quantos bilhões, 7 alguma coisa bilhões de pessoas. Índia e China já dá metade desse número, né? Como que nós não temos a oportunidade de ter amigos? Como que nós entramos em solidão e isolamento? Eu vou contar um pouquinho de uma situação que eu tive semana passada, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho de nós termos pouca tolerância, a maneira que nós lidamos com a crise, a inflexibilidade, a falta de resignação, principalmente quando nós estamos sendo provados, quando a dor bate na nossa porta. Aí a dor bate, quanto mais forte ela vem, mais a gente faz esses movimentos. A gente não tem muita vontade de ter muita gente perto da gente, a gente quer ficar no nosso cantinho e a gente começa a ficar num ambiente mais confinado. Não necessariamente só por conta da pandemia, eu estou falando num sentido mais abrangente. Eu tive essa experiência, acho que eu estava buscando material para palestra, e quando tem que ter cuidado com o que você pede, né? Porque quando vem mesmo. Aí o meu dente começou a doer tanto, eu fui no dentista, ele falou assim, você tem um problema aqui que a gente tem que ver. Aí virou um tratamento de canal. E aí a gente fez o tratamento de canal. Ele me deu um monte de remédio e tal. Quando eu voltei para casa, naquela noite, quando passou o efeito da anestesia, aquilo virou um grande inferno. Eram 11 horas da noite, a dor estava extrema, eu tomei 4 dos Motrins lá, que tem o ibuprofina, e eu não conseguia dormir, meia-noite, 1 hora, 2 horas, a dor ia aumentando, eu comecei a chorar de dor, de tanto que doía. E eu comecei até falar mal do dentista na minha cabeça. Esse cara, porque o tratamento de canal você tem que ir lá, você mata o nervo. Então, se não tem nervo, não tinha que ter dor. Mas ele ficou 2 dias mexendo naquilo lá. Então, e aí, o que acontece? Eu entrei no ciclo da dor, não conseguia colocar a cabeça no travesseiro, não conseguia dormir, estava cansado, eram 3 horas da manhã. Agora eu sentei numa poltrona na sala, chorando de dor. Quietinho, mas... E aí, fui lá, eu tinha que tomar um copinho lá do Tylenol, porque você podia misturar entre o Motrin e o Tylenol. Tomei 2 daqueles, era para tomar 1, tomei 2. Aí eu senti a vibração do corpo, assim. Eu falei assim, o negócio está muito ruim, está ficando de ruim para pior. E a dor não ia embora. Aí eu comecei a entrar, né, aí vem o conhecimento, né? Aí eu comecei a falar pedir a Deus, pelo amor de Deus, essa dor, e me contorcendo ali, e eu não conseguia fazer uma oração de tanta dor. Mas eu estava buscando ali ajuda. E Deus me ajuda, isso, aquilo. De repente, eu comecei a pensar, e as pessoas que têm esse... nunca me lembro de ter passado por uma situação assim. Porque quando eu tive aquela crise do coração lá, que eu caí duro lá, o coração, eu não senti nada. Acordei 3 dias depois, estava tudo bem. Mas não. E aí eu comecei, gente, e as pessoas que têm esse processo de dor quase que diariamente, ou diariamente, e aquelas pessoas que nem têm como buscar tratamento. Imagina se eu começar a ter essa dor todos os dias, eu sei que vai passar. E aí eu comecei a me tirar do centro. O momento que eu comecei a colocar as outras pessoas, comecei a pensar, e aquelas pessoas que estão lá no respirador, lá no hospital, lá no negócio do vírus, da Covid, porque não está naquela ansiedade, parece que não consegue respirar. Eu comecei a tirar a minha pessoa do centro
A dor foi fazendo assim, ó. Aí eu trouxe Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu mereço essa dor. Eu agradeço de forma ostensiva. Eu acho que eu precisava passar por aquilo. Para mim, é incrível como de coisa assim, de 10 minutos, eu transformei uma situação que eu já estava, se tivesse uma injeção de morfina, eu ia tomar, porque eu estava desesperado, não tinha, ou ia para a emergência, ou ia desmaiar de dor, não sei, eu estava pensando no pior. Daquela situação para uma situação de calma, de tranquilidade, quando eu me tirei do lado da vítima. E aí eu trouxe Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu estou conseguindo sentir, né? Por isso que o Paulo teve que ficar cego lá, para ele caiu do camelo, ficou cego, porque às vezes a gente precisa de uma experiência física, a gente precisa do baque, da dor, porque aquele catavento nosso lá, ele está parado lá. É muito... Não adianta ter aquilo tudo para capturar, mas você não está capturando nada. Vem essa pressão, a gente precisa se movimentar, mas o movimento é interno, é lá dentro. E a gente sofre porque a gente está no centro. Quando a gente se tira daquele lugar, que eu não sei explicar, aquela dor toda. Sabe o que aconteceu? Me veio uma temperança, uma tranquilidade, uma mansidão. Eu comecei a dormir. A dor foi embora. Acordei bem, tomei um montão de Motrin depois também, claro. Para garantir, né? Voltei para o dentista. Mas foi assim... E essa é a palavra do Mestre, né? Não se turbe o vosso coração. E ele diz, crê em Deus e crê também em mim. Mas esse crer não é de acreditar, é de confiar, é que você entrega, você precisa entregar. Porque se nós somos o efeito, é simples. A causa, nós somos a criatura. Você entrega para o Criador. Você entrega para o Criador. Nós somos muito pequenos para nós tirarmos o Criador da jogada, para nós nos sentirmos sozinhos. Olha só o meu evento de quase morte. Se eu tivesse entrado numa situação que eu tivesse vivendo uma situação de isolamento, eu não preciso de amigos, não preciso disso, não preciso daquilo, e ter um número pequeno, talvez um familiar ou outro, eu não teria, eu tenho certeza absoluta, porque eu precisei de muita energia para que aquela situação, porque eu estava trabalhando com o grupo espiritual, e eles me falavam, porque eu não queria desencarnar. E eu via a minha linha muito tênue, e quase se desligando. E o que eles me falavam? Se conecte com Jesus, se conecte com Deus. A sua vida pertence a Ele. Então, nós vamos fazer o melhor. Mas todo o carinho, a prece, aquela energia de amor, e me tirando do centro, por que isso está acontecendo comigo? Porque o momento que, eu não contei toda a história, mas os meus primeiros momentos do lado espiritual, eu vivendo lá como espírito, era tudo muito escuro. Porque eu estava me perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que eu não chegou a minha hora? E estava tudo muito assim. E aí, quando eu comecei a vê-los e a ter toda essa interação, caiu a ficha.
E eu comecei a trabalhar com esse trabalho conosco, tranquilo, nós vamos te ajudar. Então nós precisamos entregar as nossas dores a Ele, quando a gente traz os outros, né? E aí? E os outros? Se eu estou assim, tem gente que está em situação pior. Emmanuel, nesse Pensamento e Vida, nesse livro, excelente reflexão, né? O mentor Emmanuel, ele sempre traz muita racionalidade para situações de emoção. Ele diz que, deste modo que ela, a morte, porque nós estamos falando da morte? Porque nosso problema de pânico, de medo e desespero é porque nós temos esse medo terrível da morte. E não é por causa da morte que nós temos esse medo. Esse medo nosso, ele emana já desde o espírito. Não é, na verdade, um medo, assim, que eu tenho medo da morte. O nosso assim, medo o fato de nós termos essa ansiedade com aquilo, é o fato de a gente achar que será que eu desperdicei uma encarnação inteira? Será que eu vim e fiz tudo aquilo que eu prometi a mim mesmo, quando eu estava lá no mundo espiritual, fazer? É o medo de a gente ser repreendido, é o remorso, né? E deste modo que ela, a morte, nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela no céu, correspondente à melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Ou seja, na consciência é onde nós temos o nosso lado mais autêntico, e esse é o medo que nós temos, porque nós sabemos, né, não necessariamente que fomos criminosos e fizemos muito mal, mas nós temos um conjunto de relacionamentos, um conjunto de pessoas que nós ferimos e vimos ferindo esse processo de vingança e de emoção desequilibrada há muito tempo, e a gente não conseguiu vencer isso ainda. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, ou seja, se não tiver amor, não tem progresso, e não tem renovação e não tem sublimação, ou seja, sem o amor a gente não consegue produzir, a gente não consegue progredir. A gente fica nesse ciclo, a gente caminha um pouquinho, mas a gente não consegue dar grandes saltos, a gente precisa ver e corrigir tudo aquilo tudo de novo. Isso gera aqui um enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos por nos situarmos distante da realidade fundamental. Ou seja, se a gente acha que a gente vai viver só essa vida e vai acabar aqui, a gente vai ficar vivendo uma ilusão. E quando a gente fala de Jesus, que a gente tenta trazer a lição do Evangelho, das boas novas que ele colocou, do fato de nós sermos esses seres imortais e que a vida, a força divina está no nosso espírito, eu trouxe esses 3 conceitos, né? Que Deus é dos vivos. Quando ele faz essa referência que Deus é dos vivos, é quando ele chama aquele rapaz, vem comigo, venha, siga-me. Ele falou assim, não, Senhor, eu vou sim, mas espera um pouquinho, porque os meus pais, eles faleceram, eu preciso lá enterrar eles, e depois eu vou, a gente se encontra. Ele falou assim, não, deixa que os mortos enterrem os mortos, você venha. Porque Deus é dos vivos.
Ou seja, ele está falando com o nosso ser espiritual. Ou seja, acabou a vida, o corpo material expirou, expirou. Deixa que as pessoas que não estão preocupadas com o espírito, que é vivo, que é a vida, cuidar daquilo. Você que está recebendo o chamado agora, eu estou falando com o seu espírito. O espírito está vivo, porque Deus é vivo, Deus está vivo, Deus é dos vivos e não dos mortos. Mortos é aquilo que nós fazemos que a gente não consegue conectar com essa força espiritual que nós temos. Ou seja, é um desligamento de Deus, não de Deus para nós, mas de nós para Ele. E quando se diz seu tesouro, seu coração, que tudo que nós fazemos, nós temos desejos, poucos desejos intensos em nossa vida que faz com que nós sejamos quem nós somos. A força do nosso caráter é aquilo que nós já temos dentro de nós como espírito desde que nós somos criados. Lembrando que nós somos criados simples e ignorantes, mas com amor puro de Deus. Mas por conta desse amor puro de Deus, Ele nos dá a liberdade. A liberdade da gente crescer com as nossas próprias pernas. Mas, em fazendo todo esse progresso, a gente tem que estar sempre construindo. O reino de Deus a gente tem que construir, a gente precisa construir. O nosso coração é essa nossa saúde emocional. É a maneira que nós manifestamos esse amor, a maneira que a gente traz esse espírito para fora. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente nasce com talentos e a gente precisa trabalhar esses talentos. E é o momento que a gente precisa tirar nós do centro, sermos a vítima e trabalhar para os outros. Quanto mais nós fazemos para os outros, nós estamos aumentando o nosso tesouro. E do ser desperfeito, é como diz aqui essa questão 132, um motivo da encarnação e da reencarnação dos espíritos é que nós somos destinados à perfeição. Quando eu estava naquela situação que eu estava vivendo o meu lado espiritual, o meu ser espiritual, e o meu ser físico estava lá caído, eu não me encontrei com Jesus. Eu não vi Deus, mas eu senti Deus. Eu senti Jesus o tempo todo. Porque aqueles irmãos que estavam me cuidando, eu acredito que eram 6. Eles eram a força divina de Deus, trabalhando para ajudar um pobre devedor que estava lá caído, paralisado, paralítico e prestes a expirar. O que acontece? Eles trabalham representando o amor de Deus. Esse ser perfeito é a nossa destinação. Se nós não tivermos a convicção que nós somos seres imortais e somos destinados à perfeição, nós vamos ter muita dificuldade para estar sempre ligado e alimentando e fazendo aquele nosso catavento rodar. Deixo aí essa imagem de Jesus. Eu desejo um período de Natal, de renovação, muito bom a todos. Que Jesus seja sempre a fonte de nossas vidas, o Jesus vivo, e que nós possamos senti-lo, sem necessidade de vê-lo ou tocá-lo, mas senti-lo, porque Ele está conosco. Ele traz um companheiro espiritual que nos segue a vida inteira. Ele vai estar com a gente. Muita paz a todos. Boa noite.